Pois bem, nós vamos ler aqui o capítulo 25. Capítulo 25 de Gênesis, a partir do verso 29. Mas antes de eu entrar aqui no texto, eu quero fazer uma breve introdução para você entender onde o Espírito Santo ele vai levar essa mensagem edificante para a sua vida. Eu creio. Eu vou falar aqui, pessoal, sobre 3 escolhas abençoadoras de Jacó. Preste atenção, por favor. Nós precisamos entender que as nossas escolhas, as minhas escolhas, as suas escolhas, as nossas escolhas, elas têm relevância, elas têm importância para Deus. Deus, através das nossas escolhas, Ele traça o nosso destino. Você sabia disso? Então, as nossas escolhas são importantíssimas, são relevantes para Deus. E é por isso que nós precisamos ter o cuidado de observarmos bem as nossas escolhas, porque elas traçam o caminho do nosso destino. As nossas escolhas, elas têm tanto consequências produtivas, consequências abençoadoras para a nossa vida, como também as nossas escolhas, elas trazem consequências negativas. Negativas. Nesse exato momento tem várias pessoas, muitas pessoas sofrendo, padecendo, até mesmo gemendo, devido a vários problemas, a várias situações provocadas, são consequências das suas escolhas. É ou não é verdade? É verdade. Isso é uma verdade muito forte, muito grande. Então nós temos que atentarmos para as nossas escolhas, observarmos se verdadeiramente estamos realizando e fazendo escolhas que vão nos abençoar. É o caso de Jacó. Jacó, se você olhar para a história de Jacó, Jacó é aquele personagem, pessoal, presta atenção, é aquele personagem na Bíblia que ele tinha tudo para dar errado. Sabe aquele personagem que tinha tudo para dar errado? Você olha assim para a vida de Jacó e você já observa que era uma vida que tinha tudo para dar errado. Mas Jacó acabou sendo muito abençoado. Por quê? Porque ele fez as escolhas certas. As escolhas de Jacó foram escolhas certas aos olhos de Deus. Então ele que tinha tudo para dar errado, deu tudo certo. Deu tudo certo. E pelo contrário, o seu irmão, Esaú, que tinha tudo para dar certo, ele tinha tudo para dar certo, ele acabou dando errado também por causa das suas escolhas, as escolhas erradas. Enquanto Jacó teve escolhas abençoadoras para a sua vida, Esaú, o seu irmão, fez o contrário. Ele teve escolhas que trouxeram para ele, para a sua vida, maldições. Então, nós temos que observarmos bem
as nossas escolhas, porque, como eu disse, as nossas escolhas são sim relevantes para Deus. Deus dá importância às nossas escolhas. E através das nossas escolhas, Deus traça o nosso destino. O nosso destino. O destino da pessoa é traçado pelas escolhas dela. Ela pode ter um futuro muito promissor, muito abençoado, como ela também pode ter um futuro muito negativo, muito problemático, dependendo das suas escolhas. Então eu quero refletir com você aqui e destacar as escolhas abençoadoras de Jacó para nós aprendermos. Para nós aprendermos. Está na Bíblia para que nós venhamos analisar, refletir e aprender também. Aprender. Foram escolhas acertadas de Jacó e que fizeram toda a diferença na vida dele. É como eu disse, ele tinha tudo, era aquele personagem que tinha tudo para dar errado, mas deu muito certo. Ele foi muito abençoado. Por quê? Porque ele fez as escolhas corretas diante de Deus. Diga graças a Deus. E eu quero começar aqui mostrando aqui para você um momento em que Jacó ele recebe o direito de primogenitura do seu irmão. Eu vou contar aqui um resumo, um breve resumo da vida de Jacó. Se você não tem muito conhecimento da vida desse personagem tão importante da Bíblia, vou fazer um pequeno resumo para você entender aqui o que nós vamos refletir e aprender. Quem foi Jacó? Jacó, ele era o filho mais novo de Isaac e Rebeca. Isaac era filho de Abraão, o filho da promessa. Ele casou com Rebeca e eles tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, por segundos, nasceu primeiro. E com isso ele herdou o direito de primogenitura. O que era o direito de primogenitura? Basicamente aqui é o direito de ser abençoado. Então, a bênção, ela passava no passado de pai para filho. Abraão passou a sua bênção para Isaac. Isaac, ele ia passar para quem? Para Esaú, que era o primogênito. Porém, Esaú acabou desprezando, e nós vamos ler aqui e atentar para isso. Ele acabou desprezando, então essa bênção passou para Jacó. E Jacó, então, quando ele recebe esse direito de primogenitura que ele negocia com seu irmão, ele é abençoado por Isaac. E quando o seu irmão Esaú descobre que Jacó recebeu essa bênção no lugar dele, ele fica revoltado e quer matar Jacó. Então Jacó, ele foge da sua casa, ele foge da sua terra, porque o seu irmão estava cheio de ódio, de desejo de vingança, porque queriam matá-lo. Então ele foge e ele vai, atravessa o deserto, ele vai para Babilônia, e lá ele procura a casa do seu tio, o seu tio chamado Labão. Labão, ele era o tio de Jacó, e ele era um dos maiores trapaceiros, trambiqueiros, golpistas da Bíblia. Era um sujeito mau caráter. Então Jacó, ele vai residir ali com o seu tio. Afinal de contas, ele saiu fugido da sua terra, ele não levou nada, não tinha nada, só a roupa do corpo praticamente. Então ele foi pedir trabalho para o seu tio. E ali ele ficou
um bom período trabalhando de graça para o seu tio, porque ele acabou se apaixonando pela a filha de Labão, que era Raquel, e ele procura casar com Raquel, e ele trabalha então 7 anos de graça para pagar o dote. Porém, quando chega o dia do casamento, ele é enganado por Labão. Labão, em vez de entregar a Raquel, ele entrega a outra filha, a Lia, e aí ele tem que trabalhar mais 7 anos, praticamente sem salário, para pagar novamente o outro casamento. Então, basicamente, essa é a história, bem resumida aqui, de Jacó. E no final da história de Jacó, você vai ver que Jacó, ele vai ser muito abençoado, muito próspero, a ponto de ficar mais próximo, mais rico do que o seu tio. E aqui você vai entender o porquê que Deus levou Jacó a ter uma vida tão abençoada. Por que que Deus fez de Jacó um homem tão vitorioso? Ele que tinha tudo para dar errado, acabou dando muito certo, muito devido, como eu disse, pelas suas escolhas. Então, a primeira escolha abençoada aqui de Jacó para a gente começar. Olha só, a primeira escolha é a seguinte, está aqui, ó, nesse texto que nós vamos ler. E a escolha é a seguinte: Jacó escolheu valorizar o direito de bênção, o direito de primogenitura. Leia aqui comigo na sua Bíblia, a partir do verso 29, diz assim, do capítulo 25 de Gênesis. Acompanhe comigo, por gentileza. Diz assim, ó: tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó ao seu irmão: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E Esaú lhe respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará? De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha que coisa interessante. Gente, aqui começa as escolhas abençoadoras de Jacó. Enquanto Esaú, que era o dono do direito da bênção, ele despreza, ele faz pouco caso, ele não dá valor em ser abençoado, Jacó, ele age totalmente o oposto. Ele escolhe ser abençoado. Ele escolhe valorizar o direito de bênção. E isso aqui, pessoal, foi o ponto de partida para a vida de Jacó ser muito abençoada. Jacó escolheu valorizar a bênção de Deus. Jacó, ele escolheu valorizar as coisas de Deus. Ele escolheu levar a sério as coisas de Deus. Olha, o que tem de pessoas nos nossos dias, o que tem de pessoas que eu observo, as pessoas falam assim: ah, mas o que tem proveito, pastor? Qual proveito que eu tenho de estar na igreja? Qual proveito que eu tenho de estar orando no culto?
Qual o proveito que eu tenho de estar me envolvendo com as coisas de Deus? Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho outras coisas mais importantes. Eu tenho outras coisas mais vantajosas para fazer. Então, quando eu vejo essas pessoas agindo assim, falando assim, eu vejo nessas pessoas o espírito de Esaú. Porque Esaú, ele agiu exatamente assim. Ele desprezou as coisas de Deus. Ele fez pouco caso. Ele não levou a sério. Ele não deu o devido valor ao direito de bênção que estava na vida dele, a ponto do texto nos ensinar que ele vendeu, ele negociou esse direito de bênção por um cozinhado de lentilhas, por uma coisa insignificante, para você ver o quanto que ele não valorizava. E tem muitas pessoas assim, gente. Aí depois a pessoa reclama do seu destino, ela reclama do seu futuro. Aí depois ela reclama, poxa, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo? Por que a minha vida está assim, em frangalhos? Por que eu estou passando por uma situação tão difícil como essa? Poxa, será que Deus me esqueceu? Poxa, será que Deus me abandonou? A Bíblia diz que Esaú desprezou, Esaú não deu o valor devido ao seu direito de bênção. Foi a escolha dele. Escolha totalmente o quê? Errada aos olhos de Deus. Deus estava ali observando tudo. Deus estava ali atento às escolhas, tanto de Jacó quanto de Esaú. E Deus viu então que Esaú, o que Esaú fez? Não deu a mínima para as coisas de Deus, como muitos fazem. Estou dando aqui o alerta para a igreja. Como muitos fazem. Tem pessoas que desprezam o culto por coisas insignificantes. Tem pessoas que desprezam um momento de oração. Ah, eu vou orar para quê, pastor? Para quê? Tem pessoas que desprezam um conhecimento bíblico, um aprofundamento da palavra de Deus. Ah, eu vou ficar aí lendo a Bíblia para que eu tenha mais o que fazer. Então vai, seja um Esaú da vida. Depois não reclama. Não reclama, porque você quer ver o resultado. Eu vou mostrar para você o resultado das escolhas de Jacó. E aqui está a primeira escolha abençoadora de Jacó. Jacó escolheu valorizar a bênção. Era o que ele mais queria, é o que ele mais almejava, é o que estava sempre no coração dele. Eu quero ter o direito da primogenitura. Eu quero ser abençoado por Deus. Ele valorizava isso, diferente do seu irmão. Mas a Bíblia vai dizer algo interessante sobre Esaú. Esaú desprezou, não desprezou? Ele fez pouco caso. Ele teve uma escolha errada. Ele não valorizou as coisas de Deus. Mas a Bíblia vai falar algo interessante, profundo e até mesmo aterrorizante sobre Esaú. Você quer ver? Marca aí, nesse capítulo na sua Bíblia, que nós vamos voltar aí, por gentileza. Vamos lá para o livro do Novo Testamento, lá no finalzinho, o livro de Hebreus agora. Abra sua Bíblia lá. Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus capítulo 12. Deixa eu refletir com você aqui nesse texto, que fala algo muito forte sobre Esaú, para você ver as consequências de uma escolha errada diante dos olhos de Deus. Esaú escolheu
não valorizar as coisas de Deus. Ele fez pouco caso. Ele vendeu, ele negociou o que ele não podia negociar. Ele negociou com um cozinhado de lentilhas. Ele negociou com uma coisa insignificante. Mas olha o que a Bíblia vai falar da consequência da escolha errada de Esaú. Verso 16 do capítulo 12 de Hebreus diz assim: acompanhe comigo na sua Bíblia. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, ou seja, por uma refeição, uma coisa significante, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, o que aconteceu com ele? O que Deus fez com ele? Foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Sabe o que significa isso? Olha aqui para mim. Esaú, quando a ficha caiu, sabe quando a ficha cai? Os mais jovens não entendem disso, né? Acabou o orelhão, né? Os mais jovens não entendem. Só os mais experientes. Quando a ficha caiu, quando ele deu por si, ele caiu em si, que ele tinha feito uma escolha errada diante de Deus, que ele tentou correr atrás do prejuízo, diz a Bíblia que com lágrimas, ali buscando ser abençoado. O que aconteceu com Esaú? O que aconteceu? Deus o rejeitou. Meu irmão, não é brincadeira não. A pessoa vai desprezando as coisas de Deus. Ela vai desprezando o culto, ela vai desprezando o momento da oração, ela vai desprezando a Santa Ceia, ela vai desprezando. Ela está tendo a oportunidade. Deus dá a ela o direito da bênção, o direito da oportunidade da bênção, mas ela vai desprezando. Tem muita gente assim, o espírito de Esaú, infelizmente. Mas quando essa pessoa precisar, foi o caso de Esaú, quando ele precisou, quando ele deu por si, ele entendeu o erro dele, que ele tentou buscar, que ele tentou, correr atrás do prejuízo, não teve mais tempo. Ele foi rejeitado. Não teve mais lugar de bênção para ele. Não teve. Acabou. Deus, meu irmão, ele vai dando oportunidade. Ele vai convidando a pessoa. Eu já vi muito isso, mas muito. Eu tenho 17 anos de altar. O que eu já vi de história, o que eu já vi, pessoal. Já vi muito isso. Deus vai dando oportunidade. Deus vai sendo paciência. Deus vai sendo longânimo. Deus quer o bem da pessoa. Ele quer abençoar. Ele quer abençoar. Porém, a pessoa está sempre fazendo escolhas erradas. Ela despreza. Ela ignora as coisas de Deus. Ela não valoriza as coisas de Deus. Ela não leva a sério. Aí chega um momento que Deus, ele se retira. Você sabia disso? Chega um momento que Deus fala assim, acabou a oportunidade para você. Chega. Acabou. Chega de você me desprezar. Acabou. E quando Deus se afasta, meu irmão, aí a pessoa sente o peso das trevas.
do abismo. Foi o caso de Esaú. Por que Esaú chorou tanto? Por que Esaú se lançou em lágrimas? Por quê? Porque ele foi rejeitado. Sabe o que significa isso? Deus se afastou dele. Você não me desprezou, Esaú? Então fica aí você agora. Viva a sua vida. Vai lá, viva a sua vida sem mim. Deus saiu de cena. E quando Deus sai de cena, quem chega na cena? Quem chega? Quando Deus sai, quem chega? Satanás. As trevas. Se você estudar a história de Esaú, você vai ver que a história desse homem foi uma história, desculpa a palavra, desgraçada, amaldiçoada. Esse homem formou um povo inimigo do povo de Deus, que até hoje estão aí os descendentes de Esaú, inimigos do povo de Deus. Uma maldição entrou ali. Por quê? Por que a maldição entrou na vida de Esaú? Porque Deus saiu de cena, Deus o rejeitou. Isso é muito, muito sério. É ou não é? Então, gente, nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas, principalmente diante dos olhos de Deus. Nós temos que observar, peraí, eu tenho levado as coisas de Deus a sério, eu tenho me colocado, me apresentado para Deus como Jacó, eu sou um Jacó dos nossos dias, ou eu tenho sido um Esaú? Temos que parar e observar. Está aí o alerta para a igreja. Quem é você diante dos olhos de Deus? Um Jacó que valoriza a bênção, que valoriza as coisas de Deus, que tem levado a sério, que tem se submetido à vontade de Deus? Quem é você? Um Jacó ou um Esaú que despreza, que faz pouco caso? E para você estar no culto, ou orar, ou ler a Bíblia, tanto faz como tanto fez. Quem é você diante dos olhos de Deus? Porque as suas escolhas, elas definem o seu destino, o seu futuro. Deus vai traçar o seu destino de acordo com as suas escolhas. Observe isso. Jacó já começou escolhendo certo. Eu quero o direito de bênção. Eu quero. E quando ele viu a oportunidade, que ele viu o seu irmão, ele obrigou o seu irmão a negociar. Ele obrigou? Não. Esaú que foi lá. Ele aceitou a proposta. Melhor para Jacó, não é? E Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Deus sonda os corações, Deus sonda os pensamentos, Deus sonda as intenções. E Deus viu que Jacó queria o direito de bênção, que Jacó valorizava. E Deus viu também que Esaú fazia o quê? O caso. Então Deus transferiu o direito de bênção para Jacó, por causa da escolha de Jacó. Entende o que eu estou falando? Então, pessoal, analise as suas escolhas, principalmente diante do olhar de Deus. Agora eu quero mostrar uma outra escolha abençoadora de Jacó, que está aqui, ó. Isso aqui é muito forte. Que está aqui no livro de Gênesis. Vamos voltar lá para o Gênesis? O livro da origem, do início. No capítulo 29 agora. Um pouquinho mais para frente da história de Jacó. Ele vai chegar na casa do seu tio Labão, que era um golpista, um trapaceiro. Eu não sei se a palavra Labão tem alguma coisa derivada com ladrão, mas poderia ter.
porque o camarada era trambiqueiro, trapaceiro, aproveitador. Então, Jacó ele vai trabalhar para o seu tio e ele vai ser enganado, porque ele negocia com Labão para casar com Raquel. Então Labão, o seu tio, ele dá um banquete, dá uma festa, e à noite, lá no momento das núpcias, em vez dele colocar Raquel, ele coloca a outra filha, a filha mais velha, a Lia. A Bíblia vai dizer, pessoal, que Raquel era uma mulher muito formosa, muito bonita, fisicamente. Por isso que Jacó também se apaixonou por ela. E ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Lia não tinha muita formosura. Ela tinha até um problema nos olhos. Alguns estudiosos dizem que Lia, ela era vesga, sabe? Ela tinha um olhar assim meio diagonal. Jacó olhava assim, mas para quem que ela está olhando? Ela tinha algum problema nas vistas. Então Jacó não queria Lia. A intenção dele era Raquel. Já tinha combinado isso com Labão. Porém, ele estava trabalhando 7 anos por Raquel. Chegou o momento dele casar, ele acaba sendo enganado. E aqui, só para não ficar nas minhas palavras, vamos para o texto da Bíblia. Diz assim, verso 25. Verso 25 do capítulo 29. Diz assim, ao amanhecer, né, depois da festa, do momento das núpcias, ao amanhecer, viu Jacó que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganastes? Respondeu Labão, né, o seu tio: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-ei também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirá. Então, olha só, Labão, ele sendo um golpista, um trapaceiro, ele sabia que Jacó trabalhava bem, que o seu rebanho estava crescendo na mão de Jacó. Ele disse assim: não, eu vou segurar Jacó mais um tempo, porque Jacó ele vai me dar um grande retorno. Ele está trabalhando de graça por uma filha, ele vai trabalhar de graça pela outra filha também. E exatamente foi isso que aconteceu. Então Jacó, ele trabalhou praticamente sem salário para Labão num período de 14 anos, para ele poder pagar ali o dote das 2 filhas de Labão, pelo qual ele casou. Ele foi enganado, pessoal. Enganado. Imagina, eu fico imaginando a revolta desse homem. Imagina a pessoa trabalhar 7 anos por um objetivo. Quando ela chega nesse objetivo, imagina a ansiedade, a alegria, a felicidade. Quando ela chega nesse objetivo, ela é enganada e ela tem que trabalhar mais 7 anos. Imagine você aqui no lugar de Jacó. Como você ficaria? Hã? Você não queria matar Labão, não? Você não queria esganar? Eu vou matar esse homem. Eu vou esganar esse homem, ou não é? Imagina a revolta. Eu vou pegar ele, porque, poxa, ele combinou um negócio comigo, agora tá querendo dar um somebody love em mim. Mas não foi só isso pelo qual Labão enganou Jacó. Ele continuou enganando. Ele continuou trapaceando. Você quer ver? Eu quero ler com você agora, capítulo 30. Eu vou ler o verso 35 e 36. Mais para frente na história de Jacó, ele
ele chega para Labão, seu tio, e fala assim, ó, até aqui eu não tive salário, mas a partir de agora, ou você me dá um salário, ou eu vou embora. Vou pegar a minha duas esposas, minha família, e eu vou embora. Aí Labão, por interesse, sabia que Jacó trabalhava bem. Labão falou, não, vamos fazer o seguinte, você vai ter um salário agora. Eu vou te dar um salário, fixa aí o teu salário, o que você quer? Aí Jacó, ele, instruído por Deus, direcionado por Deus, ele diz assim para o seu tio, ele diz assim, ó, vamos fazer o seguinte, um negócio bom agora. Todas as cabras, os bodes, os cordeiros que foi salpicado, malhado, esse vai ser o meu salário. Os demais será do teu rebanho. Então, a partir de agora, o que nascer salpicado, malhado, eu vou separar e eu vou formar o meu rebanho. Entendeu como é que é? Entenderam? Então, Labão disse, ó, então assim seja, conforme a tua palavra, nós vamos fixar esse acordo. Então, Jacó começou a trabalhar nesse sentido. Mas olha o que o seu tio fez. Verso 35 diz assim, ó, mas naquele mesmo dia que eles fizeram um acordo lá, dos bodes listados e malhados, né, das cabras salpicadas e malhadas, que era o salário de Jacó, né, seria o salário de Jacó, naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura ou todos os negros entre os cordeiros, e passou as mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tá vendo? Labão pegou todos os malhados e salpicados do rebanho, para não nascer malhado e salpicado. Entendeu como é que é? Para não ser o salário de Jacó. Para Jacó continuar trabalhando como? De graça. Então ele separou tudo, mandou seus filhos, falou assim, ó, leva para longe daqui e deixa o rebanho aqui limpo, sem nenhuma mancha, porque não vai nascer manchado, não vai nascer malhado, não vai nascer listado, ou seja, Jacó vai trabalhar com o meu rebanho, vai produzir no meu rebanho e não vai ganhar o quê? Nada. É trapaceiro, não é? Enganado. Jacó percebeu isso, gente. Ele cuidava de rebanho, ele sabia, ele percebeu isso. Ele percebeu que ele foi, mais uma vez, o quê? Enganado. Enganado pelo seu tio. Imagina a revolta no coração desse homem, que trabalhou tanto de graça, fez o rebanho do seu tio crescer, e no momento dele fixar o seu salário dentro de um acordo, o seu tio estava trapaceando de novo. Imagina. Qualquer um aqui se revoltava, não é? Já foi enganado lá atrás, foi enganado de novo. Então, eu vejo aqui uma escolha certeira de Jacó. Uma escolha, melhor dizendo, abençoada de Jacó. Que escolha que foi essa, pastor? Jacó, ele escolheu, pessoal, fazer o que é certo. Mesmo sendo enganado, mesmo aparentemente sendo prejudicado, ele continuou fazendo o que era certo aos olhos de Deus. Veja que ele não agiu em nenhum momento tentando prejudicar o seu tio, que também era o seu sogro. Ele não, em nenhum momento, ele fez um plano de vingança contra o seu tio. Ele continuou trabalhando corretamente, honestamente, fazendo o que era certo. E quem estava observando? Deus estava observando. Gente, vale a pena fazer o que é certo,
o que é honesto, o que é correto, o que é justo diante dos olhos de Deus. Vale a pena você escolher praticar o que é certo, correto, honesto, e você vai ser abençoado. Diga graças a Deus. Por mais que as pessoas tentam ou procurem te prejudicar, por mais que as pessoas tentam puxar o seu tapete, te fazer o mal, por mais que as pessoas tentam fazer injustiça contra você, continue fazendo o certo, o correto, que Deus vai te honrar. Diga graças a Deus. Amém? Continue fazendo o certo. Jacó é um exemplo disso. Ele poderia se revoltar, ele poderia buscar uma vingança, ele poderia maltratar o rebanho do seu sogro, do seu tio, é ou não é? Ah, afinal de contas, ele está me trapaceando, eu vou começar a matar aqui os animais também. Eu vou começar, sabe, trabalhar de qualquer jeito. Eu vou fazer agora eu vou prejudicar ele também. Ele não está me prejudicando, eu vou prejudicar ele também. Ele não está sendo injusto comigo, eu vou ser injusto com ele também. Mas você não vê em nenhum momento Jacó agindo dessa maneira. Ele continuou, ele escolheu fazer o que era certo aos olhos de Deus. E por isso Deus o honrou. Por isso Deus abençoou. Por isso Deus se manifestou na vida dele. Você quer ver um texto que eu quero complementar o que eu estou te falando? Você quer ver um texto forte da Bíblia em cima disso que eu estou te falando? De nós escolhermos fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto aos olhos de Deus, mesmo se as pessoas tentarem nos prejudicar, mesmo que nós venhamos sofrer injustiça, que nós venhamos continuar praticando o que é certo aos olhos de Deus. Você quer ver? Marque aí onde nós estamos, que eu vou voltar aqui. Abra sua Bíblia agora, lá no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos lá. Romanos, capítulo 12. Lá no Novo Testamento, quase no finalzinho da sua Bíblia ali. Romanos, capítulo 12. Esse texto aqui é muito forte, pessoal. Romanos 12, eu vou ler aqui, no verso 17. Romanos 12, 17. A partir do verso 17. Diz assim, ó. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de você, né? Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então esse texto aqui praticamente, ele está ensinando o seguinte, que nós não podemos agir com vingança, fazendo o mal. A pessoa te fez o mal, a pessoa foi injusta com você, a pessoa ela prejudicou você. Não se vingue da mesma forma. Faça o que é correto, porque Deus está olhando, e se você escolher fazer o que é justo, o que é correto, o Senhor vai te abençoar, como ele abençoou Jacó. Jacó, em nenhum momento, ele se vingou do seu tio. Ele se vingou do seu tio, que era o seu sogro também. Em nenhum momento. E ele foi muito prejudicado.
Ele foi muito injustiçado. Ele foi muito enganado. Mas em nenhum momento ele pagou o mal com o mal. Ele venceu o mal com o bem. Diga graças a Deus. Então, aprenda isso, porque Deus, ele observa tudo, pessoal. E eu repito, Deus está atento às nossas escolhas, para que ele venha traçar o nosso destino. Ele está atento. Então, escolha fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo, o que é honesto. Mas, pastor, as pessoas estão me prejudicando. Mas, pastor, as pessoas estão sendo injustas comigo lá no meu trabalho. Tem muita gente injusta. Sabe, as pessoas estão praticando mal contra mim. A vingança não é sua. A vingança é do seu Deus. Continue fazendo o bem. Continue fazendo o que é certo. Continue praticando o que é correto. Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Como ele abençoou a Jacó. Como ele honrou a Jacó. A Bíblia vai nos ensinar que Jacó prosperou mais do que o seu tio. Jacó prosperou mais, foi mais e muito mais abençoado, porque ele escolheu fazer o certo, o correto. Ele venceu o mal com o bem. Essa foi uma escolha abençoadora de Jacó. Agora, para mim terminar, a outra escolha, eu separei 3 aqui. A outra escolha, né, a escolha aqui que eu separei final de Jacó, está aqui, ó. Vamos voltar lá para o livro de Gênesis. Está aqui no Gênesis capítulo 30, verso 37. Para a gente terminar. Verso 37. Diz assim o texto, ó. Tomou então Jacó varas verdes de álamo e aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber, desententar-se. E conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados, dos pretos, nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas às vistas do rebanho nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Então, aqui, nesse texto que nós lemos, você vê outra escolha abençoada de Jacó. Jacó escolheu confiar no agir de Deus. A Bíblia diz que lá nos bebedouros do rebanho, ele colocava uma varinha listrada para que os animais, quando avistassem aquela varinha, eles então gerassem, dessem cria em animais listrados, malhados, que era o seu salário. Lembra do acordo? Era o salário. Então Jacó, ele agiu a fé. Jacó, ele confiou no poder de Deus. Ele confiou na fé do impossível. Ele agiu a fé de tal maneira que ele tinha certeza que os animais iriam nascer listrados, malhados, para que ele então formasse
o seu rebanho, o seu salário. E a Bíblia diz que ele se tornou mais e mais rico, ele prosperou, Deus o abençoou de tal maneira, porque ele escolheu confiar no agir de Deus. Sabe, pessoal, presta atenção no que eu vou te falar. Nós estamos num tempo que as pessoas, muitas pessoas, elas confiam no médico, e é bom confiar no médico. Elas confiam no terapeuta dela, elas confiam no advogado, elas confiam no pai, na mãe, no patrão. As pessoas confiam em muita coisa. Mas na hora da pessoa confiar em Deus, ela duvida. Jacó escolheu confiar em quem? Em Deus. Não tinha como ele formar o salário dele daquele rebanho pelo qual Labão já tinha separado os malhados e os salpicados. Não tinha como. Era algo, até mesmo, muitos dizem, impossível. Mas Jacó confiou em Deus. Ele confiou, ele colocou a varinha lá como um símbolo de fé. Quando os animais vinham aqui beber, esse bebedouro, eles vê essa varinha listradinha, eles vão conceber listrados e malhados. E pela fé aquilo acontecia. E ele foi formando então os rebanhos. Ele foi formando o rebanho de Jacó, foi crescendo. E eu acredito que o seu tio, que também era o seu sogro, Labão, deve ter ficado doido. Mas como é que pode? Como é que pode? Olha aí, de onde está saindo essas cabras? De onde está saindo essas ovelhas aí, essas cabras listradas, malhadas? De onde está saindo isso? Era o poder de quem? De Deus. A confiança no poder de Deus. Então você vê, hoje em dia, as pessoas escolhendo, elas confiam em médico, elas confiam no patrão, elas confiam no político, elas confiam no advogado, elas confiam, mas em Deus a pessoa não confia. Na hora dela confiar em Deus, na hora dela crer em Deus, na hora dela colocar a confiança no agir de Deus, esperar o agir de Deus, se entregar para Deus de verdade, confiar, ser fiel a Deus, a pessoa não é. Ela está sempre dando um passinho para trás. Aquele passinho para trás de dúvida. Aquele passinho para trás, sabe? Ah, mas será? Ah, mas será? Ou deixa de confiar. E por isso que muitos deixam de ser abençoados. Jacó, ele escolheu confiar no agir de Deus. Ele sabia que o seu tio estava enganando ele, mas ele não fez nada de errado. Ele não se vingou. Ele confiou no agir de quem? De Deus. Ele não tomou nenhuma atitude precipitada. Ele esperou. Ele confiou no agir de Deus. E Deus agiu. Porque Deus não falha. Se tem uma coisa nesse mundo que não falha, pessoal, é Deus. O homem falha, sabe? A máquina falha. Qualquer coisa nesse mundo falha. Tem a sua falha. Tem o seu índice de falha. Mas Deus jamais falhou e jamais falhará. Então você pode confiar nele. Você pode confiar. Você pode confiar no agir dele. Você pode confiar que Deus é poderoso para ajudar você a vencer essa situação, esse problema. Você pode confiar que Deus é poderoso para te tirar dessa situação, de repente complicada, difícil, angustiante que você está vivendo. Confie em Deus. Faça como Jacó. Escolha confiar em Deus. Escolha confiar em Deus. Então eu deixo aqui para você
esse ensinamento. Ó, primeira escolha abençoada, abençoadora de Jacó. Primeira escolha, ele escolheu valorizar o direito de bênção, as coisas de Deus, levar as coisas de Deus a sério. Isso foi algo fundamental para a bênção na vida desse homem. A segunda, ele escolheu fazer o que é certo, mesmo sendo injustiçado, enganado, prejudicado, ele continuou fazendo o que era certo, honesto, justo, diante dos olhos de Deus. E a terceira, ele escolheu confiar no agir de Deus. Ele confiou em Deus. Ele confiou que Deus iria agir na vida dele de tal forma que ele então seria honrado. E foi o que aconteceu. Amém, pessoal? Glória a Deus. Eu espero, pessoal, do fundo do meu coração, que essa palavra, de alguma forma, ela te ajudou. Amém? Lembrando aqui, para mim terminar, que Deus, ele transforma escolhas em destino. A sua escolha, o que você escolhe, é fundamental para Deus traçar o seu futuro, o seu destino. Então observe bem, analise bem, reflita bem nas suas escolhas, tá bom? Glória a Deus. Amém? Então,